Hoje é 11 de maio de 2022. O Paulo Sérgio tem o costume de se referir a ele como se fosse outro, bipartindo a personalidade. Isso é bom porque esvazia o aspecto emocional e torna a mensagem mais utilitária, ou seja, despersonalizada. Mas ao mesmo tempo em que facilita a emissão do pensamento, tira do escriba aquela individualização que o põe energeticamente e pessoalmente responsável por aquilo que vai dizer. Dentro desse contexto, eu vou dizer hoje aquilo que é preciso, pondo-me individual e pessoalmente como responsável pelo que é dito. No sentido, inclusive, de atestar e de me envolver pessoalmente, se necessário for, na verificação da verdade. Eu vinha vindo pela Avenida Doutor Arnaldo hoje de manhãzinha, porque começo a trabalhar cedo e o trânsito já era grande nesta metrópole, muitos automóveis, muitos sinais semafóricos, muita gente buzinando, apressando-se e apressando os veículos para a chegança aos escritórios, porque já se está começando a trabalhar fisicamente nos locais de acesso. E eu tenho o hábito e o costume de ir guiando o Fordinho velho ao mesmo tempo em que verifico as cercanias. Muitos mendigos. Chamar-se-ia ao mendigo morador de rua. Não, mendigos sim, viciados, drogados. Famintos não, porque comem. Alguém sempre dá um pedaço de pão a um deles, mas famintos. Alguns, inclusive, postos dentro de barraquinhas. Eu vi mendigos em barracas de lona postas na calçada da Avenida Doutor Arnaldo. Uma miséria esfoliante da dignidade do nosso povo. Mas não foi só. No meio daquilo tudo, eu vi um cão. Dizer, eu vi um cão, não é novidade alguma, porque há muitos cachorros e gatos também passeando pelas ruas desta metrópole gigantesca. Não, eu vi um cachorro velho bem tratado, bem cuidado, com o pelo ajustado e devidamente encilhado. Nós sabemos o que é encilhamento, é aquele amarramento por correias, permitindo que o cão não se perca do dono. Naquelas correias havia uma espécie de lenço grande arrastando-se no chão, dizendo respeito, é claro, a que aquele animal antigo estava antes abrigado da chuva ou abrigado do sereno, montando na madrugada de São Paulo. O cachorro estava angustiado porque não sabia o que fazer. Em outros termos, perdera-se.
naquela movimentação incrível, no turbilhão de passantes e de veículos ultrapassando os obstáculos naquela avenida feérica. O cachorro estava triste. E não era agressivo, não. Tinha uns olhinhos perdidos no espaço, atrás de alguém que o reconhecesse. Daí eu fiquei triste também, porque sempre gostei de cães. De gatos não, mas de cães com certeza. E enquanto pude, acompanhei aquele animalão que se perdeu na esquina lá atrás. Daí cheguei ao escritório com um título para a crônica de hoje: Um cão na madrugada. Que não é original, não. Eu já vi isso num livro qualquer, ou numa crônica que eu mesmo escrevi, ou num artigo de jornal, mas já vi. Não tenho o privilégio da originalidade, não se diga então que copiei alguém, porque se e quando houver a cópia, é posta no anonimato perdido no passado. Um cão na madrugada. E eu, aos 86 anos, com 62 anos de advocacia criminal, fui chamado a compactar o passado, um cão na madrugada. Um velho cão de guerra, sim, vendo o que está acontecendo por aí. A nós, aquilo que nós chamamos de poderes com atribuições para a nossa educação profissional, as coisas que ocorrem no Ministério da Educação de anos a esta data, a nossa questão de acarinhamento pela nossa beca e aqueles milhares de advogados perdidos nas esquinas, largados por aí, sim, jovens, amadurecentes ou amadurecidos até, velhos, quem sabe, sem saberem muito bem o que aconteceu. Mas o cachorro velho, eu sou um cão velho, com dentes aguçados ainda, gastos no mastigamento da vida, mas aguçados. Sabendo o que vem acontecendo anos e anos atrás, a partir de anos atrás, neste nosso Brasil, e na educação e formação dos bacharéis em direito, ditos hoje advogados. Em primeiro lugar, nós, e quando eu digo nós, eu digo a Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu participei ativamente durante uns 40 e poucos anos. Nós deveríamos ter vigiado o que vinha acontecendo e deixamos de fiscalizar as agruras daquela destinação omissiva, sim, porque nunca brigamos com a agressividade adequada àquilo que estava acontecendo e que está acontecendo muito mais no nosso Ministério da Educação. Nós deixamos acontecer. Com a minha omissão, não. Porque durante todo o tempo em que eu passei lá dentro, ativamente, participando, sim, da política da OAB, eu tentei vigiar, tentei fiscalizar,
Tentei antecipar até o que vinha a acontecer, o que viria a acontecer em futuro, mais ou menos próximo, e que está acontecendo hoje, com 1.400 faculdades de direito por aí, postas em cada esquina do nosso país. Eu dou o exemplo de Santos, que tem 8 ou 9, pererecando na praia, sem que se saiba muito bem o que fazer com aquilo. E com um único represamento constando do chamado exame da ordem. Os moços chamam aquilo de exame da ordem, inscientes até de que é um exame de Estado. Exame de verificação, de conscientização para se saber se a criatura pode ou não advogar. De qualquer maneira, 1.400 e poucas, se mais não forem, faculdades de direito espalhadas por aí, perdidas no espaço, com quantos milhares de bacharéis, sem que se saiba até mesmo a possibilidade, se conheça a possibilidade de recenseamento. Quantos bacharéis em direito nós somos? Milhões. Quantos advogados credenciados à advocacia nós somos? Mais de 1 milhão, com certeza. Mais de 1 milhão. Nós somos o país dos doutores. Todos nós somos doutores em alguma coisa. Em direito, com certeza. Sem que se saiba muito bem o que significa hoje ser um advogado perdido no espaço. E nós nos omitimos, sim, com certeza absoluta. Isto é uma trava no peito das nossas lideranças que deveriam ter vergastado sem esta picaretagem que vem acontecendo no Ministério da Educação, sem que se saiba em qual gaveta ou de qual gaveta aquilo começou a acontecer. Mas se sabendo, sim, as mutações terríficas que vem sucedendo, inclusive durante essa pandemia, com cursos de direito online, matrículas a R$ 140, qualquer coisa nesse sentido, mensalidades de R$ 17. Agora com exames vestibulares online, totalmente online os exames vestibulares. E mantidos em perspectiva razoável por empresas que são, sim, profissionalmente postas à disponibilização de cursos de bacharelado feitos online, justificáveis, quiçá, pela pandemia, mas vindos para ficar, sim, com ou sem pandemia, porque o empreendimento é extremamente lucrativo. Não há mais necessidade de assentos, de espaços físicos, de comparecimentos, de B10, de instrumentais adequados, de bibliotecas. Não há mais reivindicação, inclusive no sentido indicado, porque o aluno fica em casa, deitado, às vezes, ou constantemente, nas próprias camas, ou fingindo até que estuda. E se dirá que isso é extremamente profícuo à nossa educação,
ao desenvolvimento de uma cultura mais acentuada nos nossos jovens, nas nossas jovens, sem que nos esqueçamos das nossas companheiras que estão aí hoje inscritas, inclusive, em maior número da ordem, na ordem, do que nós homens, e com corresponsabilidade, sim, na administração desta falta de vergonha que está acontecendo no ensino e no estudo do direito lá no Ministério da Educação e Cultura. Eu já nem sei mais como se chama aquilo. Com ministros repassando e passando de uma hora para outra, com verticalização na fiscalização do ensino do estudo de direito, não. Qualquer dose de profissionalização é admitida desde que o ministro novo esteja nas boas graças deste governo e daqueles que passaram, com certeza, porque eu estou falando em anos da fiscalização atrasada por parte da Corporação dos Advogados, que constitui sim, e constituiu sempre um pedaço da dedicação deste velho cão de guarda, porque eu fui um cachorro de guarda da dignidade da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem... Quantas subseções tem a Ordem hoje? Eu pensava que eram umas 200 e poucas, são 273, sabe-se lá. Talvez mais, 273 no estado de São Paulo. Se houver falha também, uma falha absolutamente purgável, porque uma a mais, uma a menos nesta miscelânea não vai fazer diferença alguma. Milhares de advogados, sofridos e sofrendo, advogando com o celular na mão. O escritório do advogado hoje virou o seu celular, que ele mal sabe empregar com as acentuações sofríveis que vêm postas nos petitórios. Então, a profusão de alimento sempre foi uma causa de redução da sanabilidade daquilo que se come. E a provisão de institutos de educação é alguma coisa que vem, sim, sendo aviltante da dignidade da nossa profissão. Eu estou dizendo isso em meu nome absolutamente pessoal. E quem disser que eu estou errado, que venha disputar isto, que venha discutir, que venha debater, que venha dizer que eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, com 86 anos de idade, 62 anos de advocacia criminal, atuante sim, sem um emprego sequer, porque advogados criminais não têm emprego, têm vocação. Quem disser que o Paulo Sérgio está mentindo ou excedendo os limites, que venha ao conflito, que será enfrentado com absoluta transparência, pagando todos por eventuais excessos naquilo que estão a dizer. Isso é ruim. Eu li outro dia que a seção de São Paulo da Ordem dos Advogados está fazendo uma campanha aí pela restauração da possibilidade de pagamento, porque a restrição à dação de dinheiros para o pagamento das anuidades, a restrição está sendo cada vez maior, criando dificuldades. Não, o que a seção de São Paulo precisa fazer, devia ter feito já faz tempo, seria participar desse processo,
participar, sim, agressivamente, com as mãos abertas, presidente da ordem, com as mãos abertas, verificando o que está acontecendo por aí, porque nós temos uma corresponsabilidade enorme neste estado de São Paulo, naquilo que está acontecendo por aí, com uma característica muito esquisita, porque cada presidente de subseção é um fiscal da dignidade e dos cursos de direito existentes na sua circunscrição. E se está correndo risco dos nossos líderes serem agasalhados nesses institutos, porque os ganhos são pequenos, os ganhos profissionais são pequenos. Então, R$2.000 a mais nessa mendicância do professorado profissional, R$2.000 a mais são preciosos na alimentação a ser levada para casa, sem que nós ao menos tenhamos uma beca no cabide, a entrada da nossa residência para dignificar o exercício da nossa atividade. Isto é muito ruim, isto é muito feio. Isto demonstra que nós estamos sendo até mesmo consubstanciados nesta sedução caracterizada, inclusive, pelo professorado nessas faculdades que andam por aí. E de fiscais, nós passamos a congregados, de administradores da dignidade na educação, nós passamos a copartícipes nessa execução ou nessa manifestação fictícia do ministramento da ciência jurídica. Isso de um lado, a profusão, 1 milhão de advogados perdidos por aí. Se este Paulo Sérgio estiver, se eu estiver errado, que o digam, não são correspondentes a 1 milhão, é menos, 100 mil a menos. Não vai fazer grande diferença. De um lado, isto. De outro lado, milhares de bacharéis incompatibilizados com o exame da ordem, não, com o exame de ordem. E, por fim, a nossa malemolência, a expressão é esta. Malemolência é uma expressão que vem lá do norte. É o negaceamento, uma espécie de dengue letárgica a se agrupar nas veias das nossas lideranças, que estão a examinar isto contemplativamente. Verdade é que há poucos dias atrás, o Conselho Federal parece ter acordado, inclusive, para esta medida de agraciamento desse deputado que ofendeu o Supremo Tribunal Federal. Parece que há uma comissão que disse que aquilo é inconstitucional. Já é uma grande coisa. Mas o mais importante, gente, o mais relevante, aquilo que pode é prazo médio, prazo médio, disse prazo médio, são 5, 8, 10 anos, daqui a 10 anos. E o futuro não existe, porque o amanhã não existe porque ainda não nasceu, mas daqui a uns 10 anos há uma previsão, de repente se consegue um pouco de sanação dessa podridão sim, que invadiu o Ministério da Educação, que deixou de fiscalizar também esta volúpia de sangramento da dignidade do licenciamento de cursos jurídicos no país. Então, eu estou dizendo isso aqui do alto ou do fundo dos meus 86 anos de idade, com energia suficiente ainda para brigar se preciso for, se for disputar isso aí, se for preciso disputar com vocês todos
a saber o que vem acontecendo no nosso país de anos para cá, com o envenenamento da dignidade do ensino e do estudo do direito do nosso país. Quem entender que eu estou a mentir ou a forcejar a realidade, que venha, porque será enfrentado até com alegria por mim. E não compete aos nossos presidentes de seccionais e de subseções, não compete a eles um comportamento letárgico, não. A seção de São Paulo da Ordem é a maior do país. Nós precisávamos dar o exemplo disso. E precisamos sim dar o exemplo disso. É arregaçar as mangas ou sofregar as saias se os nossos líderes forem as nossas valorosas companheiras e verificar o que está havendo por aí, gente. Nós éramos 18, hoje somos 160 e poucos conselheiros, aprendendo a liderar, sim, e precisando liderar com muita energia e vontade nesse noviciado que está em chegança. Em suma, eu fico não envergonhado com o que vem acontecendo, não. Eu fico muito triste. Mas os caninos, os meus caninos ainda existem. E eu ainda sei morder. E morder bastante. Nesse tempo de vitalidade que me resta para apontar que vocês não podem ficar olhando o que está acontecendo. E lá em Brasília, a nossa instituição do Ministério da Educação precisa se resguardar, sim. E precisa passar uma asepsia nas gavetas daquilo que lá está. A saber, no recenseamento, o que está a suceder. Tocante às nossas universidades online, elas exercitam o papel que lhes foi permitido exercitar, porque não há mais limite de vagas. O ensino é online. Há tantas vagas quantos candidatos forem inscritos. E há tantos lugares quanto a internet permitir, com gastos muito menores e lucros muito maiorizados. Diante disto, depois disto, é bom ou é preciso, é necessário que esta crônica tenha um final e que o dono daquele cão velho o tenha localizado no meio da avenida. Doutor Arnaldo, antes que um veículo o torpedeie e lhe retire a possibilidade de angustiar-se no sentido de procurar uma finalidade qualquer para a sua procura. E la nave va.